Bom dia a todos. Bom dia. Que Jesus possa envolver os nossos corações em muita luz, muita paz, entendimento da doutrina. Hoje nós vamos ter a visitante de fora, a Geilza vai fazer a nossa palestra, veio de longe, né, amorzinho da vida? Vai fazer a palestra hoje, vamos ver se eu ensinei direito para ela. Vamos ver se vocês aprovam meus ensinamentos. Então, mas antes disso, nós vamos fazer a nossa leitura inicial, a nossa oração. Vou ver se eu consigo enxergar hoje para fazer a leitura. E quem vai fazer a nossa oração hoje? Rodrigo faz? Faz? Então tá bom. Vamos lá então. Lição de número 44, do livro Ceifa de Luz, Chico Xavier. Oraremos. E esta é a confiança que temos para com Ele, que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. João, capítulo 5, versículo 14, primeira carta. Exporemos em prece ao Senhor os nossos obstáculos, pedindo as providências que se nos façam necessárias a paz e a execução dos encargos que a vida nos delegou. Entretanto, suplicaremos também a Ele, nos ilumine o entendimento para que lhe saibamos receber dignamente as decisões. Não nos esqueceremos de que a nossa capacidade visual abrange, mais ou menos, unicamente, o curto espaço de 60 segundos de 1 minuto, enquanto o Senhor, que nos acompanhou as numerosas existências passadas, existências que conservas agora na Terra, temporariamente esquecidas, nos conhece à vontade, nos conhece o montante das necessidades de hoje e de amanhã. Tenhamos suficiente gratidão para não suprir-lhe as bênçãos. A providência divina possuiu os recursos e caminhos que lhe são próprios para alcançar-nos. Quando encarnados no plano físico, se na posição de enfermos costumamos implorar do céu a dádiva da saúde corpórea, na expectativa de obter um milagre, e às vezes o céu nos responde com imposição de um bisturi que nos rasgue as entranhas, de maneira a reconstituir-nos o equilíbrio orgânico. Simbolicamente, ocorrem circunstâncias idênticas no quadro espiritual de nossa vida cotidiana. Rogamos a Deus a presença da felicidade em nossos dias, segundo a concepção com que a imaginamos, mas somos, via de regra, portadores de certos defeitos que nos impediriam acolhê-la, sem agravar as próprias dívidas. E Deus, em muitos casos, nos envia, primeiramente, o espinho da provação, que nos faculte a experiência precisa para recebê-la em momento oportuno, como determina o recurso operatório para o corpo doente, antes que lhes restaure a saúde. Oraremos, sim. No entanto, é imperioso, em matéria de petição, rogar isso ou aquilo ao Senhor,
sempre de acordo com a sua vontade, porque a vontade do Senhor inclui, invariavelmente, a harmonia e a felicidade de nossa vida. Senhor, com gratidão, aqui estamos a pedir em oração. Pedi e obtereis, batei e abri-se-vos-á. Mas que com a mensagem, Senhor, possamos saber pedir. Pedir que tenhamos olhos de ver, ouvidos de ouvir. Porque se queremos um mundo melhor, o mundo de fora é um reflexo do nosso mundo interior. E tenhamos ouvidos para ouvir a mensagem que nossa irmã trará, para que consigamos seguir no caminho da reforma íntima, porque a poeira que levanta turva os nossos olhos, as nossas visões, mas que na calma e na oração possamos ter o discernimento, porque tudo é no tempo de Deus. Pedi e obtereis as oportunidades que precisamos para evoluir. Na paz, na esperança, na fé e na luz. Que assim seja. Bom dia. Bom dia. Reforma íntima é reformar por dentro. Tchau, acabou a palestra. Eu estava aqui sentada e Terezinha entrou. Eu falei, não tem mais palestra hoje não, porque TT... Eu já falei algumas vezes aqui, quando eu cheguei nessa casa, há uns 15 anos atrás, eu sempre tem que ter um instrumento de Deus, alguma coisa que nos leva a permanecer. E a TT era uma pessoa que eu vi a palestra, a primeira palestra dela, gostei. Então, toda vez que alguém me convidava para vir à casa, eu falava, vem a palestra da Terezinha? Se for a palestra dela, eu vou. Se não for, não vou. Porque tem que ter uma ponte, né? Eu falei, não vou falar mais não, porque ela chegou, eu falei, acabou a palestra, que eu aprendi muita coisa com ela. Então, mas, gente, é isso. Então, que Deus nos abençoe, que Jesus nos abençoe. Eu só sou uma mensageira, eu não tenho nada de meu nesse estudo. Então, a gente vai, né, durante esse apanhado de busca para falar sobre um tema, nós que não conhecemos quase nada ainda, então a gente vai buscar as pessoas, né, esses espíritos mais adiantados que sabem mais que nós. E eu que não sou um pouquinho esperta já, fui buscar nada mais, nada menos do que Emmanuel, André Luiz, tem aqui Kaiber Schubert, tem Irmão Jacó, e fui chamando uma infinidade de companheiros para que eles pudessem abrir minha consciência e trazer a mensagem para vocês. Então, aqui não tem nada de meu. É tudo dessa galera aí que já está bem adiantada e que veio nos auxiliar no caminho. Então, gente, falando de reforma íntima, nós começamos aí com essa imagem que vocês veem, essa pequena estátua, né, de um homem se fazendo. E a nossa reforma íntima não pode ser melhor retratada do que isso. Porque nós somos, né, seres em constante reforma, em constante transformação. Então, essa imagem traz bem o que nós somos. E não tem quem faça para nós. A nossa reforma íntima, a nossa renovação é realmente nossa, de cada um. Então, nós começamos numa indagação muito própria para que a gente faça uma avaliação. Numa época que nós vivemos, onde nunca teve uma ciência mais avançada, uma tecnologia mais avançada. Nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, nunca na história da humanidade passamos por uma época onde as facilidades são tantas. Há poucos dias atrás eu falei aqui, um século atrás, reis e rainhas não viviam como nós vivemos hoje. Eles não tinham chuveiro para tomar banho. Eles andavam de cavalo. Hoje nós temos carro, avião, trem, tem todas as opções do mundo. Nós chegamos em casa, temos ar-condicionado, aquecedor. Reis e rainhas não tinham isso, né? Há 100 anos atrás. E por que, então,
que nós ainda vivemos numa época tão avançada e há tantos distúrbios psicológicos, emocionais, uma época onde a depressão e os desequilíbrios emocionais são tanto, onde a solidão de nós, seres humanos, cresce avassaladoramente. O que está acontecendo? E eu fui buscar, através desses companheiros que eu mencionei aqui, Joana de Anjos, tantos outros, para que eles venham nos esclarecer. E a primeira a aprender nesse estudo fui eu. Adquirir mais conhecimento do porquê, o que está acontecendo. Então, diz Irmã Cidufo, no livro Reforma Íntima Sem Martírio. Hoje, médicos fazem cirurgias tão avançadas, tão minuciosamente corretas, de um país no outro, um computador, que parece milagres. Hoje, engenheiros, arquitetos, constroem pontes que ligam cidades a cidades, estados a estado, até país a país, viram cartão postais no mundo inteiro. Mas esses mesmos médicos habilidosos, com essas mãos tão habilidosas, chegam no seio da família, na casa. Se o pequeno filho deixa um garfo cair no chão ou quebra um copo, a cólera sai de dentro dele. Se esse mesmo arquiteto, esse mesmo engenheiro, que faz essas pontes que ligam estado, países, forem olhar para dentro de si, não conseguem fazer uma ponte de relacionamento e de intimidade com aqueles que vivem dentro da própria família. Então, é esses questionamentos que nós temos que ter. Nós estamos fazendo muito para fora. A ciência leva a gente para o espaço, mostrando galáxias, planetas, e a gente está, talvez, esquecendo de olhar para o universo principal dentro de cada um de nós. É ali que nós precisamos prestar atenção. Então, reforma íntima, já vou dizendo, vamos lembrar do que Jesus nos disse. É o reino de Deus construído, levado para dentro do nosso coração. É ali que a luz se faz. É ali que a reforma começa. E muitos de nós, principalmente nós espíritas, como quando entramos dentro da doutrina espírita, como adentramos dentro do centro espírita, nós achamos que as tarefas do lado de fora, quer fazer isso, quer fazer aquilo, quer ajudar na cozinha, quer ajudar na secretaria, e ver aquela confusão, daqui a pouco não dá conta de fazer nada. E não é da maneira que eu faço, não é o tanto que eu faço, mas é a forma que eu faço. Talvez fazer uma tarefa só, mas da maneira correta, onde a luz do teu coração é colocada. É ali que aquela tarefa vai trazer a tua luz e vai começar a tua reforma. Então, fazer tarefas é o começo. Mas como eu estou fazendo essa tarefa? É isso que define. E eu lembro aqui agora do nosso companheiro, o Frederico Figner. Todos vocês conhecem, sabem quem é Frederico Figner? Foi um dos grandes colaboradores da doutrina espírita, ali no século XVIII, Rio de Janeiro. Ele era um judeu que veio de fora do Brasil, foi presidente da Federação Espírita do Rio de Janeiro, foi uma pessoa que conseguiu ter muita condição financeira com os trabalhos que fez, ajudou muito na divulgação da doutrina espírita, foi ele que trouxe o disco, aquele disco que toca, dono da Odeon no Brasil, a Vitrola, enfim, mas foi um grande colaborador da doutrina espírita, ajudava as pessoas, tinha alguém passando fome, ele corria lá e socorria, tinha alguém que precisava de médico, de assistência médica, ele corria e dava assistência, trabalhou na reunião mediúnica dentro do centro espírita, foi um grande trabalhador, um grande tarefeiro aqui na Terra. Como eu estava dizendo, nós temos que prestar atenção, porque as tarefas não nos iluminam, mas a forma que a gente faz a tarefa é que nos ilumina. Só que o Frederico Figner, ele tinha um hábito, segundo os que conheciam ele, que traz a biografia dele, de querer tudo do jeito dele. Ele era muito mandão. É assim, é dessa forma, ele não ouvia, ele só determinava, não prestava atenção, talvez no coração e na necessidade do outro. Desencarnou. Chegou no mundo espiritual, recebido por Dr. Bezerra de Menezes. Quem é que não quer ser recebido por Dr. Bezerra de Menezes? Estava lá uma grande pleia de espíritos de luz para receber Dr. Frederico. No entanto,
Ele disse que pensou que a passagem ia ser mais fácil, porque ele trabalhava, ele se empenhava, e não foi tão fácil assim. Livro Voltei, quem quiser saber mais sobre Dr. Frederico, é só ler o livro Voltei, que está descrito como irmão Jacó. E disse que ele estava lá naquela espera e começou a chegar mais espíritos desencarnados da Terra para que fosse para as colônias. E ele estava ali, Dr. Bezerra de Menezes, e com um grupo de espíritos esperando esses outros espíritos que chegavam. Mas foram chegando gente que ele conhecia e que estava muito mais iluminado do que ele. Ele falou, mas o que é isso? E cadê a minha luz? Aí, para acabar, né, para colocar ele na humildade necessária, chegou uma professorinha, sabe, desses interior lá do Nordeste da Bahia, que é uma pobreza, que a professora não tinha nem lápis, mas dava aula para os alunos, tentava ensinar, educar essas crianças, tirar das ruas. Chega essa professora inundada em luz. A luz dela era tão forte que quase cegava eles. Aí ele se irritou. Ele falou, mas o que é isso? Essa professorinha que não tinha nada, não fazia nada, e eu que fiz tanto, me dediquei tanto, dei tanto, eu estou aqui apagado? A filha dele, que já era desencarnada, muito amorosa, falou, pai, o senhor não aprendeu lá e não está aprendendo aqui. Não é o que faz para fora, é o que vem de dentro. Então, essa professorinha, com certeza, tirou todo o amor, todo o que ela tinha dela para dar para essas crianças, para que elas tivessem uma vida melhor aqui na Terra. Mas ele tinha posses, tinha dinheiro, ele ia dando. Ela não tinha nada. Lembra do óbolo da viúva? Ela dava o que ela não tinha. E vamos lembrar do apóstolo Paulo que dizia, eu posso dar meu corpo para ser queimado. Eu posso falar a língua dos anjos. Mas se eu não tiver amor, de nada adianta. Então, as tarefas, essa correria, essa aflição para fazer coisa, não nos transforma. Nós temos que prestar atenção o porquê, qual é o motivo. Então, nesse estudo de hoje, Joana de Ângela, André Luiz, e toda essa equipe que veio me trazer essas informações, que veio trazer para nós, vai nos dizer o que nós temos que fazer para que essa reforma realmente se faça. Então, nós vamos aqui com Caibar Schutel. Também não sei se vocês conhecem, foi um grande divulgador, um dos pioneiros da doutrina espírita no Brasil. E ele vem aqui nos dizer, lá no século XVIII, né? Ele viveu e desencarnou lá pelo início do século XIX. Então, ele diz aqui, o que ele diz para nós que é a reforma íntima? Reforma íntima é o renovar das esperanças interiores, tendo por meta o fortalecimento da fé, a solidificação do amor, a incessante busca do perdão, cultivo dos sentimentos positivos e a finalização no aperfeiçoamento do ser. É o esforço que o ser humano faz para melhorar-se moralmente. Então, nada fora. É tudo dentro. Tudo vem da nossa alma, do nosso coração. Então, a busca incessante pelo perdão. Como é importante, gente. Como é importante. Lembramos que Jesus nos disse, se refaz com seu inimigo quando está a caminho com ele. Perdoa, ama. Como é importante a gente se perdoar e a gente dar o perdão. A busca é incessante, porque o perdão, a falta do perdão pesa e nos adoece. Então, ele sabe o que está dizendo. Caibar já entendia a mensagem do Cristo. Então, principalmente no fundamento de tudo que ele fala aqui, essa busca incessante por perdão, porque a finalização é a finalização do aperfeiçoamento do nosso ser. E para nos ajudar a entender um pouquinho mais de como isso funciona dentro de nós e na nossa caminhada terrena, vem aqui nos nossos próximos slides irmã Sheila, com Chico Xavier, no livro Passos da Vida. E ela vem nos dizer o seguinte: se a ofensa recebida foi impensadamente guardada por ti nas entranhas da alma, compelindo-te lembranças aflitivas, não ouvideis que aí fizestes um ponto morto exigindo reajuste. Alguém te ofendeu. Você guardou aquilo. Você não consegue trabalhar. Você não consegue tirar isso dentro de você. Você não consegue reformar, redirecionar. Nós criamos um ponto morto na nossa alma, que em algum momento da nossa jornada como espíritos imortais que somos, nós vamos precisar trazer a vida. Essa é a reforma. Prestar atenção.
Alguém me ofendeu? Eu estou com algum ressentimento? O que eu faço? A irmã Sheila está dizendo, presta atenção, porque ali você fez um ponto morto na sua alma, que vai precisar voltar à vida. Ela segue nos dizendo, se alguém penetrou a família em condições que te atormenta, suscitando-te pensamentos de animosidade, é que a bagagem de circunstâncias que trazes de passadas reencarnações, aí te oferece um ponto morto, solicitando supri-lo com aplicações de tolerância em auxílio de ti mesmo. Ah, mas o filho é difícil, a esposa é difícil, eu pensando, é ele, é ela. Não, talvez é para mim auxílio de ti mesmo. Como dizia o Chico, não existe ódio, existe amor adoecido. E como que a gente cura? Deus coloca a gente tudo junto de novo, para tentar fazer essa transformação daquilo que se tornou um ponto morto, voltar a ter vida de novo. Por isso que muitos filhos nascem, né, de mães ou em família, vem aquela criança para tentar resgatar naquela família, naquele âmbito familiar, alguma coisa que tem que ser ressignificada. Ressignificada, essa é a palavra. Então, a gente tem que prestar atenção que não é o outro. Irmã Sheila diz aqui, o que ela diz? Aplicação de tolerância em auxílio de ti mesmo, de nós mesmos. Diz também, ninguém na Terra permanece imune contra semelhantes núcleos de provação. Todos trazem do pretérito, vidas passadas, pontos mortos, que é indispensável banir da estrada a fim de que marchamos ao encontro do futuro em posição de almas livres para a abençoada missão que nos reserva. Então, não tem jeito. Todos nós trazemos de vidas passadas e muitos de nós ainda conseguimos encher a bagagem um pouquinho mais nessa encarnação. Então, nós temos que nos apressar e prestar atenção no que eu trouxe comigo e que precisa ser resolvido. E eu volto a lembrar, os espíritos superiores nos dizem, presta atenção nas provas que estão vindo para a tua vida, que é ali que você precisa ser melhorado. A prova vem para que eu aprenda, para que eu mostre que eu aprendi. E se eu não aprendi, vai vir de novo. Né? E o Manchele continua nos dizendo, amarguras, pesares, dissabores, alguém conhece o que é isso aqui na Terra? Desencantos, são regiões traumatizadas da nossa alma que compete sanar usando o antisséptico da bondade, do perdão, do sacrifício e da renúncia. Estejamos vigilantes contra os pontos mortos do coração, preservando a saúde moral, como nos apressamos a defender o equilíbrio do corpo físico. Regiões traumatizadas, os dissabores, os desencantos, as amarguras, os pesares. Você sabe o que é um trauma? Fala assim, ó, entrou na área de trauma do hospital. Um trauma na cabeça, um trauma no crânio. Gente, isso é sério. Nós precisamos nos atender, abrir a nossa consciência para essas mensagens que esses irmãos nos trazem. O que está traumatizado em mim? O que está traumatizado que eu preciso consertar, curar? É isso que é reforma íntima. Né? Essa observação, essa vigilância do que está traumatizado em mim e que precisa ser refeito. Rendemos-nos à serenidade e à paciência no serviço infatigável do bem com o Cristo de Deus, porque o mestre da ressurreição é igualmente o grande médico da vida eterna, capaz de libertar-nos do jugo traumatizante da morte. Aí nós vemos, né, o recadinho que irmã Sheila trouxe para a gente através de Chico Xavier. Alguém conhece alguma coisa desses textos? Alguém vive alguma coisa desses textos aqui? Todos nós, né? E aqui nós vamos, então, para Joana de Ângeles agora. Eu falei para vocês que o time veio comigo aqui, não é brincadeira, não. É um time bom. A reforma íntima não se conquista da noite para o dia. A gente sabe, né? Quanto tempo nós estamos aqui? Só que a gente sabe, Jesus, 2000 anos, a gente está aqui na Terra, a gente não tem ideia, né? De quantas encarnações. Não acontece da noite para o dia, mas eu acho que a gente está começando a andar igual tartaruga. A gente precisa apressar o passo, né? Porque está aqui há muito tempo. Mas ela diz, não é da noite para o dia. Demanda tempo, boa vontade, disciplina, esforço incessante, muita resignação, luta
contra as tendências inferiores e, principalmente, estar vigilante aos defeitos e ter foco na tarefa de melhorar. Que a gente falou antes, né? Presta atenção nas provas que estão vindo, que é ali que nós precisamos trabalhar. Cada ser humano encontra-se em determinado estágio evolutivo. Nós sabemos que tem várias, né, fases. Aqui mesmo conosco, no nosso século, Chico Xavier, que está um pouquinho mais à nossa frente, né? Um pouquinho, bem mais adiantado. Nós tivemos Gandhi no século passado e tantos outros, Madre Teresa, Irmã Dulce, que estão mais adiantados. Talvez dentro da nossa família, um filho, uma esposa, já estão um pouquinho mais na frente que a gente. Eu falo, a minha mãe, por exemplo, eu vou ter que encarnar 500 vezes para chegar a ter a fé, o compromisso que a minha mãe tem dentro da minha família, dentro da minha casa. Eu vejo, nós vemos isso a olhos nus. Então, está bem claro aqui. E para que a gente possa, né? Cada ser humano encontra-se em determinado estágio evolutivo. E para identificar esse estágio, há que realizar um exame de consciência, um diagnóstico íntimo para identificar as reais circunstâncias da sua vida. Profundo. Nós precisamos entrar, fazer esse introspecto dentro de cada um de nós para saber como é que está a minha vida. Onde é que eu estou? 55, 35, 40, uns aqui com 25, né? 29... Onde é que eu estou nessa caminhada aqui, nesses anos aqui na Terra? Fazer esse exame de consciência que não tem como eu fazer para vocês e vocês não podem fazer para mim. É íntimo, cada um tem que fazer o seu. Nós estamos falando de reforma íntima, íntimo de mim com Deus. E ela continua aqui nos dizendo... A ação incessante de transformação moral é o trabalho de todo dia, de toda hora, e a vigilância deve ser permanente a fim de evitar tropeços e quedas. Logo, será importante conservar uma atitude positiva, a vigilância mental e emocional. Será impossível melhorar-se moralmente sem sacrifício e sem renúncias. Então, gente, quando fala assim, nesse exame de consciência aqui, de cada um de nós, lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, tem uma parte que diz assim, né? Que tem fases que nós passamos aqui na Terra. Tem alguns de nós que pensam no mal ainda, que é a média de todo mundo. Tem uns que pensam, mas não faz. Tem uns que pensam e faz ainda. Então, a gente tem que ver onde é que nós estamos. Nós ainda só pensamos no mal, porque está dentro de nós, está enraizado, a gente está no mundo de prova e expiação, ou a gente pensa e concretiza, ou a gente consegue pensar e já consegue frear aquilo. Não faz mais. Aonde que a gente está? Qual é o estágio que nós estamos? E isso, de novo, cada um consigo mesmo. Não tem como a gente analisar como está o outro. Essa frase, que é muito conhecida de todos, né? Porque não tem como a gente fazer reforma íntima, não tem como a gente ressignificar a nossa vida sem o conhecimento de nós mesmos. Então, essa frase, que é muito conhecida de todos, que diz, conheça-te a ti mesmo, está gravada no portfólio do templo do Apolo Délfio, na Grécia Antiga, milênios atrás. Um aforismo fundamental da filosofia grega, que é um incentivo à introspecção e ao autoconhecimento. E daí Santo Agostinho vem nos ajudar. Santo Agostinho vem nos ajudar dizendo o seguinte: conheça-te a ti mesmo é uma exortação fundamental para a busca da verdade e da felicidade, sendo que o autoconhecimento é o caminho para conhecer a si e, consequentemente, conhecer a Deus. Por que Santo Agostinho fala isso? Que se a gente se conhecer, a gente conhece a Deus. O que nós somos? Nós somos... Filhos de Deus. Filhos de Deus. Nós somos obra dele. Nós fazemos parte. Nós temos o DNA de Deus dentro de nós. Aonde que estão as leis de Deus? Dentro de nós. Então, ele é muito, muito feliz quando ele diz, conheça-se a ti mesmo. E assim vai conhecer a Deus. E outra coisa, ele diz, conhece-te, aceita-te e supera-te. Santo Agostinho também é conhecido por esta frase que resume a importância do autoconhecimento e da autoaceitação e do esforço para superar as próprias limitações. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Sem nos conhecermos, não é possível que a nossa transformação aconteça. Conheça-te, aceita e supera-te. Eu lembrei de uma história que eu já falei para vocês aqui, que é real,
desse aceita-te e conhece-te. Você já lembra da história da cruz de Chico Xavier? Tinha uma senhora que falava assim para Chico: eu não pedi o que eu estou passando aqui. É impossível que eu pedi tanta coisa, tanta carga. Não é possível. Tem alguma coisa errada? Eu não ia pedir para Deus para passar por tudo isso. E essa mulher ficou no pé do Chico. Um dia, Emmanuel falou assim: vamos dar uma trégua para essa senhora. Isso é real. Isso é história de Chico Xavier. Falou: vamos levar ela desdobrada no mundo espiritual e mandar essa mulher escolher outra cruz, porque se essa cruz dela está pesada demais, ela não dá conta, coitada da nossa irmã. Vamos levar ela lá. Ela dormiu. Emmanuel tirou ela do corpo e levou para o mundo espiritual. Chegou lá e falou assim: olha, irmã, a senhora está tão cansada, a cruz está tão pesada, que nós resolvemos te dar uma oratória e trouxemos a senhora aqui para escolher outra cruz. Escolhe outra cruz. E volta para a terra e a gente vai mudar o peso da sua cruz. Ela olhou, tinha cruz de ferro, tinha cruz de madeira, aquelas cruzes enormes, e ela foi olhando, aí viu uma pequenininha, mas tão pequenininha que dava para pegar com o dedo. Ela falou assim: quero essa aqui. Posso levar essa? Pode. Mas a senhora deu um trabalho danado para a gente trazer aqui. A senhora vai levar a mesma? Escolhe outra. Por isso que Santo Agostinho diz: conheça-te, aceita-te e supera-te. As nossas vicissitudes, as nossas provações têm um motivo. Vamos lembrar novamente: Deus é justo, a causa há de ser justa. Né? Por que eu estou passando? Pelas nossas escolhas. Porque até não escolher é uma escolha. Então, prestamos atenção nisso. E nós vamos seguindo aqui. Então, para a gente saber quem que sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Tem algumas perguntas básicas. De onde que nós viemos? Quem sabe? Nós somos espíritas, a gente precisa saber. O que a gente está fazendo aqui? Nós somos espíritas e cristãos. Nós precisamos ter essa resposta na ponta da língua. E para onde a gente está indo? É necessário que a gente saiba responder isso. Porque senão, sabe aquela historinha da Alice lá, quando ela fala assim: eu estou procurando uma saída, e o coelho fala: para onde você vai? Ela fala: não sei. Ele fala: então vai para qualquer lugar. Para quem não sabe onde está indo, qualquer caminho basta. Qualquer caminho serve. Então é por isso que a gente lembra lá do início, por que a gente está vivendo uma época tão avançada, que tudo é bênção. Tudo vem para o nosso crescimento, para o nosso aprimoramento, mas são as nossas más escolhas, o nosso mau uso daquilo que Deus manda para a Terra como bênção que faz a gente sofrer. Então, o que eu estou fazendo aqui? Quem sou eu? Primeiro, eu sou filho do Criador do Universo, eu sou filha de Deus. Eu fui criada por amor. Eu fui sonhado por amor. E eu estou aqui. Por que a gente está aqui? O que eu estou fazendo aqui? Nós estamos na segunda fase de evolução dos mundos. Eu estou aprendendo, eu estou resgatando, eu estou refazendo, reconstruindo coisas que eu escolhi de forma equivocada no passado. Eu estou tendo a oportunidade, a bênção da reencarnação, a bênção da vida, para escolher o compromisso com Jesus, para escolher o caminho do bem. Eu estou tendo a oportunidade bendita de enxergar, de falar, de ver, para que eu escolha dessa vez, dessa oportunidade, dessa bênção, o caminho certo. Jesus não falou: eu vou resolver tudo para você, mas eu vou estar contigo, tenha força, tenha coragem. Então, é isso que a gente está fazendo aqui, tendo uma oportunidade, uma bênção, um milagre de estar na... Diz que tem filas de espíritos querendo vir para a Terra, e nós estamos aqui, tendo essa oportunidade, nós temos que aproveitar. Para não chegar lá e olhar assim e falar assim: ó, tá tudo escuro, gente. Mas daí eu chego lá, olho para mim, tô pretinha, escurinha, sem luz nenhuma, na escuridão. Aí eu olho para vocês e falo: mas aquela ali, ó, tava cheia de luz. E aquele senhor lá, gente, por que eu que estava lá em cima, eu que estava lá falando. Aí fala: mas você falou e não fez. Então, essa é a importância do ouvir, do entender e do viver aquilo que a gente ouve. E para onde que nós estamos indo? Livro Céu e Inferno, quando fechar os olhos físicos,
nada vai mudar do que você é. Se eu cair agora no chão, desencarnar e meu espírito sair, eu vou ser exatamente o que eu sou. Com o amor que eu estou nutrindo no meu coração, com o amor que eu estou nutrindo na minha alma, com as raivas, com os ressentimentos, com as mágoas, nada muda. O trabalho continua. Depois que eu sair do corpo, voltar para o mundo espiritual, vou continuar progredindo, crescendo, tendo auxílio de espíritos superiores, de Jesus, mas eu não me transformo quando eu fecho o meu olho físico, eu sou exatamente o que eu sou. Então, fechando os nossos olhos agora, se você examinar o que você está sentindo, o que você está vivendo, o que você está exalando para o mundo, é dessa forma que a gente vai chegar do outro lado. E para onde que eu vou? Exatamente como você está aqui agora. Céu e inferno não é um lugar físico, é um lugar íntimo. Se eu estou vivendo um inferno na minha vida, um umbral de raiva, de ódio, eu não consigo trabalhar isso dentro de mim, transformar isso em amor, é isso que eu vou levar. Se eu estou num esforço contínuo de fazer o bem, de me melhorar, né, de respeitar o outro, é assim que eu vou para um lugar um pouquinho melhor. Talvez vou ter um pai, uma mãe, um irmão, alguém que vai lá, um espírito superior que vai me ajudar, que vai me auxiliar, porque eu não vou ter mudança. Então, da onde eu vim, eu já sei, porque eu estou no mundo de prova e expiação, então não vim de mundo superior, tá? Não vim de mundo superior. O que eu estou fazendo aqui, nós estamos aqui aprendendo, nós estamos aqui absorvendo o que nós viemos fazer aqui. Jesus é muito claro nessa proposta. E para onde eu vou depende do que eu faço. Porque a colheita é livre, o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Não tem jeito. O que eu estou plantando agora, eu vou colher amanhã. Né? Então, isso vem abrir a nossa consciência, né, gente? Para que a gente possa, então, apressar o nosso passo. Então, quando nós falamos aqui, a importância do conhecimento, de quem eu sou, como que eu me manifesto nesse mundo. E eu trouxe esse prédio aqui porque vocês acham que um engenheiro, que um arquiteto consegue construir um prédio ou reformar um prédio? O prédio precisa de uma reforma interna. Ele conseguiria reformar se ele não tivesse conhecimento da estrutura? O que tem ali, né? Se bater aqui o martelo, cai o prédio inteiro. Tem que saber, senão ele não consegue reformar. E nós não somos diferentes. Nós somos uma estrutura criada, né, por Deus. Nós estamos aqui, nós estamos feitos, mas nós precisamos nos reformar. Todo dia nós precisamos ressignificar aquilo que tem que ser ressignificado dentro da nossa vida. E para isso a gente precisa ter consciência de quem nós somos. Então, primeiramente, nós não somos a carne. Isso aqui vai virar cinza. Isso aqui é só um empréstimo, mas nós temos que conhecer o que é isso aqui, o que é o corpo. Mas nós, em essência, na pergunta 23 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta o que é o espírito, os espíritos superiores respondem: os espíritos são seres inteligentes da criação. Tem como explicar o espírito? É difícil, a gente não consegue conceber, a gente não consegue entender, né, nesse nível evolutivo nosso, o que é o espírito. Né, palpável, não palpável, então a gente sabe que tem o perispírito, que a gente vê o perispírito, quem é médio consegue ver, mas o espírito em si, nós não temos ainda como conceber o que é o espírito, do que é formado, de onde que vem, a gente não tem. Então a gente coloca uma foto aí, nós colocamos uma foto de uma luz, né, para a gente só ter uma ideia do que é um espírito. Então, isso que nós somos. E a maioria de nós, a gente sempre pensa, estava ouvindo uma palestra do Haroldo esses dias, e fala assim, nós fazemos um projeto para 10 anos, para 5 anos, mas já viu alguém fazer projeto para 400, 500? Porque o nosso projeto tem que ser esse. Nós temos que pensar que o dia de hoje, ele vai refletir daqui a 500 anos, daqui a 1000 anos. Porque a gente sai e volta do corpo, sai e volta do corpo, vai encarnar 1 milhão de vezes. Então, nós precisamos ter esse compromisso de ter um projeto a longo prazo. Isso aqui não morre, o espírito nunca acaba. Ele vai evoluindo de acordo com o conhecimento que nós vamos adquirindo e com o nosso, de novo, eu gosto de falar dessa palavra, do nosso compromisso com o Evangelho, do nosso compromisso com o nosso mestre, com o nosso guia. É ali que nós vamos fazendo que essa luz do nosso espírito vá se acendendo cada vez mais. Então, é isso que nós somos em essência. Mas nós temos um corpo físico.
Aqui está a Terezinha, que estudou medicina, dela vai me corrigir se eu coloquei alguma besteira, mas eu fiz um aparato muito simples do que é o corpo físico. Porque a gente conhece o nosso corpo físico? A gente sabe como é que funciona? Não tem ideia. Mas não se preocupe, não. Porque neurocientistas, cientistas, a ciência, por mais que tenha estudado, ainda não conseguiu entender como funciona de fato o nosso corpo físico. Como que tudo é interligado. Só uma proteína do nosso cérebro. Tem neurocientista estudando há mais de 50, 60 anos e não consegue entender como que uma proteína funciona no nosso cérebro. Então, é muito complexo, é muito divino para que a gente entenda. Mas o mais grosseiro, o mais superficial, do que é isso aqui, do que é essa vestimenta, a gente precisa saber. E hoje é muito fácil. Você vai na internet, procura, não sabe, pergunta para alguém que sabe. Então, isso aqui é a coisa básica do que é esse instrumento que é o nosso corpo, que a nossa alma habita para conseguir fazer a reforma necessária. Para que a gente possa, então, passar as vicissitudes na Terra e nos reformar, nos ressignificar. Então, um corpo adulto é estimado aí, um corpo humano, de ter 37 bilhões de células. Essas célulazinhas que a gente vê, né, que vai formando o nosso corpo, 37 bilhões. As células morrem e nascem constantemente, a cada segundo. Aqui, eu estou aqui agora e tem célula morrendo e célula nascendo. É uma confusão que a gente não consegue entender, né? Então, a gente tem os tecidos, depois tem os órgãos, tem os sistemas cardiovascular, que é o coração, as veias, o respiratório, que é isso que faz a gente respirar, que tem o pulmão, enfim, os vários órgãos que compõem esse sistema, o digestivo, que é o da alimentação, o estômago, o esquelético, o muscular, o imunológico, super importante, que é a nossa defesa do corpo, o nervoso, sensorial, o endócrino, urinário, reprodutor, linfático e o tegumentar. E assim, todo esse aparato de órgãos e de sistemas e de tecidos, e essas células, elas precisam ser alimentadas, elas precisam ser hidratadas, e elas precisam ser movimentadas. Por quê? Nós temos um tanto de fluido vital que alimenta o nosso corpo. E se a gente não cuidar desse instrumento aqui, ele vai desgastar e vai perecer antes do tempo. E a gente vai chegar lá e vai falar assim, mas já cheguei, e falou, você tinha mais 20 anos, mas não cuidou do instrumento que estava o espírito, tá danado, né? Então, nós temos que ter atenção nisso, porque o nosso corpo físico, ele é o templo da nossa alma, e é o auxílio para a nossa renovação. Sem estar num corpo físico, nós vamos continuar, né, no mundo espiritual, o nosso aprendizado. Mas o que a gente passa aqui na carne, esse sentimento, esses atritos com entender o que é tolerância, o que é paciência, o que é amor, o que é respeito, as dores físicas, tudo isso a gente só vai passar no corpo, não tem jeito. Tem que reencarnar para burilar o nosso espírito. Então, o nosso corpo é sagrado, ele é o templo da nossa alma e um auxílio necessário para a nossa ressignificação de vida. E aqui eu vou trazer rapidinho para vocês um aparato de um curso que eu fiz com Haroldo Dutra Dias. Eu fiz alguns cursos com ele em ordem profissional, de aprendizado, mas que ele traz também a questão do corpo e do espírito, de nós espíritos, né? Então, ele faz um aparato, assim, bem significativo dos potenciais da nossa alma. Então, ele começa aqui. Os potenciais da nossa alma é o ser, o gostar, o agir, o reagir e o comunicar. Então, é muito importante que a gente consiga identificar o ser, que é a nossa identidade. Quem que eu sou? Mas quem que eu sou de fato? Não é o que o meu marido quer que eu seja, não é o que a minha mãe, meu pai disseram que eu sou, não é o que a comunidade, não é o que a mídia fala que eu sou. Intimamente, quem eu sou de fato? O que identifica a minha personalidade? Eu, de fato. Isso é importante. Do que eu gosto? Eu gosto de me vestir dessa maneira porque o Wilson gosta, meu marido que gosta. O que eu gosto? O que me faz feliz? O que me traz plenitude? Eu gosto de café preto, café com leite. O que eu gosto de comer no café da manhã? O que eu gosto? O que me dá prazer na vida?
Não é o que o outro quer que eu queira. E tem relacionamento, gente, que é tão complicado, que chega num relacionamento de marido, mulher, de mãe e filho, que às vezes a gente fala assim para o filho, a pessoa chega e fala assim, o que você quer comer? Ele fala, pergunta para minha mãe. A pessoa não sabe nem o que quer comer? Entendeu? Então, é complexo. A gente precisa saber o que a gente gosta, o que a gente quer. Como que eu ajo, eu reajo diante da situação? Se alguém ligar aqui agora para mim e falar assim, desencarnou alguém lá no Brasil, que é da tua família, alguém que eu amo. De que forma que eu vou reagir? E por que eu estou reagindo dessa forma? O que eu tenho que aprender ainda para equilibrar isso em mim? Como que eu me comunico com as pessoas? É de uma forma respeitosa? Eu falo e ouço? Eu estou usando a bênção da comunicação para levar mensagens positivas, edificante, ou eu estou nessa guerra nas internet agora, que um fala uma coisa, outro fala outra, outro xinga, outro... É uma confusão, gente. Isso é um potencial, isso é um dom que Deus deu para a gente, tem que prestar atenção nesses dons. O que eu estou fazendo com esse dom de comunicar? Porque tudo isso vai para a sociedade. O que eu sou, o que eu gosto, como eu reajo, como eu me comunico. Quando eu vou para fora, para o meu trabalho, para o centro espírita, é lá que eu vou levar tudo isso que eu sou, a minha personalidade. Então, o que eu trabalho para preservar, para construir, para ter a minha casa, a minha comida, tudo isso que a gente viu aqui primeiro vai afetar nisso. De que forma eu conservo as coisas? Né? Eu estou usando egoísmo de querer só para mim, crescer, prosperar e preservar só para mim? Ou eu estou prestando atenção nesse Pai nosso que está no céu, quando Jesus disse que nós somos todos irmãos? E tem aí o transpessoal, que é o mudar, o regenerar e o transcender. A gente muda. O que eu vivi, o que nós vivemos há um minuto atrás já não é mais a mesma coisa, já é passado. O meu corpo físico, como eu disse, morreram milhões de células e nasceram milhões de células. Então, a gente está mudando constantemente. A gente sai da fase de criança, a gente vai para a adolescência, a gente vai na meia-idade, a gente chega, se Deus quiser, na velhice, né? Então, a gente vai mudando relacionamento, comportamento. Então, como que eu lido com essas mudanças na minha vida? Muda de um país para o outro, né? Recomeça de novo, sai de um trabalho, vai para o outro. Então, essas mudanças constantes na nossa vida, como que a gente lida com tudo isso? E esse transcender, que é a gente ter essa consciência de que nós somos grandes, que nós somos muito mais do que aquilo que a gente observa, né? Nessa pequenez do nosso entendimento. Esse transcender, que é essa conexão com esse Deus maior que a gente não entende. Que a gente fecha o olhinho, reza e se deixa levar. Eu gosto dessa frase que diz que nós estamos mergulhados em Deus, mergulhado no fluido de Deus. Isso que é transcender, ter essa consciência de que eu não faço nada, eu não construo nada sem que Deus permita que eu faça. Então, transcender, ter essa confiança de se jogar, de acreditar que tudo que eu faço tem a mão de Deus agindo. Se fosse só pela minha mão, se fosse só pela nossa mão, estava tudo danado. Com a mão de Deus agindo, ele fala, vai para a direita, a gente vai para a esquerda, ele fala, vai para a esquerda, a gente vai para a direita. Imagina se a gente fosse fazer tudo sozinho. Então, essa consciência de que nós temos um Deus que nos cuida, que nos auxilia. Vamos andar mais rápido aqui, porque eu estou vendo que não vai dar tempo. Aí tem as emoções, né, que a gente sente no nosso corpo físico, que são os estados psicológicos, né, complexo, que envolve as experiências, uma resposta fisiológica àquilo que acontece, né, no nosso comportamento. Tem a tristeza, a alegria, medo, sentimento, estado de humor. Então, a gente fala assim, é bom sentir tristeza? Não, né? Mas a tristeza é importante. É isso que nós precisamos entender. Quando nós estamos tristes, significa que nós perdemos alguma coisa está errada. Então, a gente tem que saber identificar o que eu perdi, por que eu estou triste? Essas coisas são importantes na nossa vida. Medo, é bom viver com medo? Não. Mas o medo é importante, porque se eu não tiver medo, eu vou subir em cima desse prédio e vou me jogar para baixo, porque eu não tenho medo. Eu vou ver uma fogueira, vou entrar dentro, um prédio pegando fogo. Então, essas coisas são importantes na nossa vida. O que não é benéfico é o desequilíbrio, é o exagero do medo, da tristeza, tudo que passa do ponto de equilíbrio, ele se transforma em
e malefício, né, para a nossa vida. Mas é importante que a gente entenda todas essas coisas. E hoje está tudo na internet, está tudo aberto aí para quem quiser entender como lidar mais com as emoções, com os sentimentos, o que é isso, o que acontece comigo. Porque senão não tem reforma íntima. Porque se eu não entendo a mim, eu não consigo entender o outro. Eu não consigo caminhar com o outro. E aqui na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, qual o meio mais prático e eficaz para melhorar-se nessa vida e resistir ao arrastamento do mal? Já disse um sábio da antiguidade, conheça-te a ti mesmo. Compreendendo toda a sabedoria dessa máxima, mas a dificuldade está precisamente em se conhecer a si próprio, qual o meio de chegar a isso. Daí, aqui vem a resposta: fazer como eu fazia quando eu vivia na Terra. A fim de cada dia, interrogava a minha consciência, passava uma revista, o que havia feito, e me perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever, se ninguém teria tido motivo para queixar-se de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim necessitava para a reforma. Então, né, não tem muito mais o que dizer, nós já ouvimos muitas vezes essa pergunta, já lemos muitas vezes, nessa importância desse exame de consciência. Apóstolo Pedro achava que se conhecia. Senhor, eu estarei convosco até o fim. No mesmo dia, na mesma noite, negou Jesus 3 vezes. Então, quem sou eu, né, nessa história de Pedro? Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundícia. Não é o que entra pela boca, mas é o que sai que macula o homem. Então, às vezes está bonitinha, né? A roupinha, o rostinho arrumadinho, roupinha, aparência boa, mas a gente volta lá naquele médico que faz uma cirurgia, que parece um milagre, mas que não tem amor e respeito, se encoleriza com o filho dentro de casa. Então, por fora, né, tudo bonito, mas por dentro tá tudo cheio de ossos apodrecidos. Então, é para essa imagem, para essa revisão interna que nós precisamos por o nosso olhar. Mais uma vez, a reforma íntima, ela é individual. Ninguém reforma ninguém. Cada um tem o seu próprio caminho. E é nosso esforço, do nosso melhoramento moral, para que a gente possa, então, fazer essa reforma de luz, né, no nosso espírito. Temos aqui Paulo de Tarso, que era um estudioso, né, entendia muito o Antigo Testamento, levava tudo muito correto, mas que não reconheceu Jesus quando ele chegou. E ele começou a perseguir Jesus e também perseguir todos os cristãos. Então, Paulo de Tarso, quando caminhava na estrada de Damasco, ele vê uma luz que vem, que deixa ele completamente cego, ele cai do cavalo no chão, e Jesus pergunta para ele: Saulo, Saulo, não era Paulo ainda, por que me persegues? E ali ele direciona Saulo para ir para Damasco, para encontrar Ananias. Ele ficou cego 3 dias, 3 noites, e quando ele volta a enxergar, ele começa o trabalho, então, com Cristo, esse compromisso com Jesus, e se tornou um dos maiores apóstolos do Cristo, um dos maiores divulgadores do evangelho dele. Então, quando Paulo de Tarso caiu do cavalo e essa luz o cegou, ele começou a reforma íntima dele. Ele, que já era um projeto feito, começou a se reformar e a viver a mensagem de Jesus. Maria de Magdala, que tinha tudo que a terra trazia, todos os bens, todos os luxos, a riqueza, todo o amor que a carne podia dar, mas vivia seca de um amor que ela não conseguia encontrar aqui na terra. Vivia perdida, sequiosa, buscando alguma coisa que pudesse matar essa sede desse amor que ela tinha e não conseguia encontrar na terra. Quando encontra Jesus, ela encontra esse pote de água viva, que ela então bebe. E a partir do momento desse encontro com Jesus, Maria de Magdala deixa as coisas exteriores e começa a se reconstruir, a se reformar, a buscar, a nutrir esse amor que ela buscava na terra e não encontrava, que era um amor íntimo do coração, ela não conseguia descobrir.
Então, nesse encontro com Jesus, Maria de Magdala começa a sua reforma íntima e vai terminar sua vida aqui na terra, num vale de leprosos, aonde o que é de fora foi todo destruído, mas a reforma da alma, do coração foi feita. E a sua reforma íntima, quando começou? Nós estamos aqui há milênios. Quando que começou a nossa reforma íntima? A gente tem consciência? Se não começou ainda, vamos começar hoje? Vamos começar agora? Né? A gente fala, nós estamos aqui, é devagar. Mas Emmanuel, mentor de Chico, encontrou com Jesus. Era contra ele. E já é um espírito superior que veio auxiliar Chico Xavier aqui. Judas traiu Jesus. Levou ele para a cruz. Mas nós temos notícia que hoje ele é um espírito de grande escala, trabalhando na seara do Cristo. E por que nós ainda estamos aqui? Né? Então, vamos pensar, refletir nisso. E nós temos aí o nosso carpinteiro, esse que veio, Jesus, nosso carpinteiro, trazer o que precisa para que essa reforma seja feita. Trazendo o martelo do amor, o cimento do perdão, a argamassa do não julgamento, os parafusos da indulgência e o reboque da caridade. Esse é o carpinteiro. Essa é a mensagem que Jesus veio trazer para nós, para que a gente comece a nossa reforma. Ele disse, tão cansado, tão sem força, ele diz, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu lhe darei o descanso a vocês. Tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Não está dando conta? Evangelho. Está cansado? Evangelho. Está querendo desistir? Evangelho. É lá que o carpinteiro vai nos ensinar como essa reforma pode ser feita. Aqui temos, de novo, Caibar Schutel, que diz assim, aproveitar o estágio por estágio da reencarnação, por encarnação, passo a passo. É uma fórmula indicada para galgar os níveis que conduzem à plenitude. Aproveitar. O que eu posso trazer de aproveitamento para essa encarnação? Para esse momento que eu estou vivendo na minha vida? E Paulo de Tarso perguntava, por que eu faço o bem por que não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero eu faço? Porque nós ainda estamos enraigados no primitivismo, nós ainda estamos enraigados no egoísmo, nós estamos ainda enraigados no orgulho. É por isso que o bem que a gente quer a gente não faz, e o mal que a gente não quer a gente faz. Mas ele diz também, não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. É isso que a gente está buscando aqui hoje. Como a gente entende, como a gente faz isso? Para que experimentes qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Também nos diz Paulo, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Prestamos atenção nas coisas que nós estamos escolhendo hoje. Porque a gente pode escolher tudo. Prestar atenção naquilo que não nos convém. Porque o que está plantando agora vai ser a nossa colheita de amanhã. Reconhece-se o verdadeiro espírita, o cristão, pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para dominar as suas más inclinações. Está lá no capítulo 17, né? Sede perfeitos. Então, já que ele diz que reconhece o cristão, o espírita, pelo esforço que faz, né, para a transformação, eu vou fazer aqui para vocês uma proposta de trabalho. Já que a gente está aqui falando de reforma, de martelo, de como se reconstruir, uma proposta de trabalho. Então, nós vamos começar, semana a semana, fazendo um desses itens, examinando a nossa consciência para ver o que precisa ser melhorado. Nós vamos ver como está o nosso egoísmo. Não é todo dia, não é toda hora. Um item por semana. Semana que vem, como está o meu orgulho, a minha gratidão, como é que eu estou mostrando a minha gratidão. Aonde que está faltando perdão? Aonde que está faltando paciência? Aonde que está faltando tolerância? Aonde que eu ainda estou fazendo julgamento?
Aonde que está faltando amor? Aonde que está faltando caridade para comigo e para com o outro? E aonde que está faltando o meu compromisso com Cristo? Para que esse trabalho seja iniciado. Levemos essa mensagem para casa e vamos começar a examinar nossa consciência. Como que está tudo isso na minha vida? São um sumário, um resumo muito pequeno de coisas que ainda tem que ser trabalhada dentro de nós. Porque André Luiz... por que saiu aqui? Saiu aqui, só um pouquinho. Falhas técnicas do trabalho, mas faz parte da reforma. A minha pressa de fazer reforma, ó, foi lá embaixo. Porque André Luiz vem aqui para fechar o nosso estudo de hoje, dizendo o seguinte: olha que veio um time bom, hein, gente? Joana de Ângeles, Kai Schutter, veio Emmanuel, Emance Dufault, veio um time bom aqui trazer mensagem. E eu só sou a mensageira. Isso aqui não tem nada a ver comigo, eu só vim trazer o que eles me pediram para trazer para vocês. E André Luiz diz assim: sim, nas leis da reencarnação, quase todos nós, os filhos da Terra, temos um passado a resgatar. Temos um presente a viver e um futuro a construir. Lembramos-nos assim que, nas concessões da providência divina, o nosso mais precioso lugar de trabalho chama-se aqui. E o nosso melhor tempo chama-se agora. Detenhamos-nos, por isso, na importância das horas do dia de hoje. Muito obrigada, que Deus nos abençoe, e eu espero que essa mensagem que todos esses amigos benfeitores vieram trazer para vocês hoje através de mim, cresça, traga frutos para o coração de cada um de nós, porque nós precisamos apressar o passo. Jesus não tem pressa, mas nós não queremos mais viver no sofrimento, na dor. Nós precisamos avançar na nossa reforma e na nossa ressignificação como espíritos imortais. Obrigada. Tudo bem? Então, vou para um recadinho aqui. Na próxima semana, nós temos a festa do Dia das Mães, no dia 10. Os ingressos já estão sendo vendidos, aí está à disposição. Você pode comprar lá na livraria, vai ter alguém lá. Quem não comprou ainda, quem não puder comprar, é o nosso convidado de honra, pode vir também, não vai ter problema nenhum. Venha participar com a gente, vai ser uma festa boa. A Simone e a Soninha vão cantar. Você que vai cantar. Eu? Voz boa tem. Eu não. Então tá aí. Obrigado pelo estudo. Foi para mim esse estudo que ela fez. Eu tô precisando. A primeira foto que tinha lá tem a construção, né? Ela fez o Photoshop, eu estava caído todo molhado. Ela tirou eu fora. Que essa reforma que a gente faz, a gente já vê se cai da escada, né? Eu posso fazer um recadinho? Pode, claro que pode. Você que manda aqui hoje. Gente, é que eu esqueci que em casa também. Para vocês. Essa casa tinha um estudo chamado Atendimento Fraterno, que nós tivemos por anos na casa. Eu participei desse estudo por 9 anos e ajudei a coordenar por muitos anos. E nós vamos voltar a ter esse estudo na casa. Eu vou estar coordenando, vou estar lá com vocês, né, nesse estudo. O Nuno, que está no Evangelho, também vai estar participando conosco. Dia 1º de junho vai ser o primeiro encontro dessas reuniões chamadas Atendimento Fraterno. Para mim, esses encontros do Atendimento Fraterno foram um divisor de água na minha vida, dentro dessa casa e para a minha vida em si. Então, estão todos convidados. Eu acredito que o horário vai ser 9h30, 9h45, de 9h30 às 10h30 ou 9h45 até às 10h45, ainda não foi determinado. Mas é um estudo precioso, que praticamente foi o alicerce que fundou essa casa. E nós vamos começar de novo.
bom para a gente reformar, aprender um pouquinho mais, nos questionar. Então, estão todos convidados. Dia 1º de junho eu vou confirmar o horário e nós vamos estar aqui garradinho de novo, nos colocando a serviço de Jesus, a serviço dos mentores dessa casa, para que essas aulas, para que esses encontros retomem essa casa, que é de fundamental importância para todos nós. Ah, que ótimo. No domingo, né? Domingo de manhã. Então, estão todos convidados para o Coninde ABCOM. É muito importante, também participei, é muito bom, né, que o ABCOM é a abertura de consciência e o Coninde é o conheça-te a ti mesmo. Então, é muito bom, muito importante esse estudo, realmente. E é profundo, viu? Tudo certo? Podemos passar para a nossa segunda parte, depois para a terceira, que eu estou sentindo o cheiro já da terceira parte. O Valtinho fez lá uma... Olha só! Acabou com a nossa dieta, o Valtinho, hoje. O bom que é domingo, né? Que a gente sempre começa a dieta na segunda, né? Então, tá bom. Vamos para a nossa parte final, que seriam os passes. E depois, todos estão convidados para o almoço. Já falei do nosso Dia das Mães. Então, tá tudo certo. Vamos lá, então? Geraldo, você faz a nossa oração final hoje, por favor? E que Jesus nos abençoe e nos dê uma semana cheia de luz, de paz, de amor e de caridade. Espera um minutinho só, Geraldo. Ana Lu vai vir aqui falar um negocinho. Os jovens vão falar. Depois que eles terminarem, você vem, tá, Geraldo? Hello, everyone. You guys doing all right? Yes. So, me, Lucas, and some of the kids here are selling lemonade for the retreat, and it's $2 a cup. So this is like our most urgent time, knowing that the retreat is coming up, and we're so close to our goal. So it would be really appreciative if you guys came up and like bought like a cup. It's just $2. Of course, you don't have to, but of course it would be really helpful if you could help us achieve our goal. It's just literally like a couple of weeks away from the retreat, so it'd be, really helpful if you could help us out. Samuel em português. Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia. Então, a gente está vendendo a limonada para o retiro. A gente já está muito, muito próximo à quantidade que a gente tem que arrecadar para fazer o passeio, né? E a gente vai vender. Então, a gente vai também. Então, a gente vai estar vendendo a limonada por $2 o copo, né? E a gente ficaria muito feliz se vocês pudessem comprar e ajudar a gente, tá? Obrigado. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade, por mais esse domingo, por mais uma semana que se inicia. Obrigado por essa casa, pelos mentores, que a sua paz, que a sua luz possa estar conosco em todos os nossos momentos, os nossos dias, em todos os lares desse mundo, no momento de muita tribulação. Que realmente tenhamos a consciência e sejamos dignos, Pai, da sua imensurável bondade. Que possamos nos tornar pessoas melhores no trabalho contínuo da nossa reforma para realmente fazermos jus a tanto bem que nos faz. Se conosco, Senhor, hoje, sempre, que assim seja.
Mas isso não.
Vamos desligar tudo agora. Já tem um recorde? Não, ainda não. Você tem que ir lá e... Não, vai, Sim, vai. eu estou sem recorde. Aqui, você tem que... Aqui, ó.